seguindo a Jesus Cristo. Nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente. Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente. Atrás não volto não. Agora nós vamos abrir a Bíblia, vamos entrar no estudo. Aqui é um seminário, e seminário significa ensinamento que você precisa ter. Salmo 31. Nós vamos ler o primeiro versículo, que diz da seguinte maneira: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Só isso aí. Aqui nós temos 3 alicerces para você construir a sua fé, para você se estabelecer e usar para fazer a oração da fé e tornar-se um vencedor. Na verdade, o Salmo 31, se você observar, cada versículo tem pelo menos uma mensagem. Alguns têm mais de uma, como este. 3 ensinamentos preciosos. O rei Davi começa dizendo: em ti, Senhor, vamos ler direitinho para a gente não mudar. Em ti, Senhor, confio. Preste atenção. Vamos parar nessa palavra. Para você ter sucesso na vida espiritual, você tem que decidir confiar em Deus. Não confiar de um modo geral, como as pessoas, não estou falando nem as do mundo, da igreja dizem: eu confio em Deus. Mas se você olhar a vida deles, se examinar, você vai ver que a confiança no Senhor está longe deles. A pessoa diz que confia em Deus, mas quando surge uma oportunidade, ela nem sequer ora para ver se é de Deus, que é a pior besteira que uma pessoa faz. Mas missionário, esta casa é que eu gostaria de ter. Mas você deveria orar: Senhor, eu devo comprar essa casa? Deus sabe de tudo. Deus sabe da vizinhança hoje. Deus sabe da vizinhança daqui 5, 10, 20 anos. Deus sabe o que o diabo tem planejado fazer naquele local, ou se não tem. Deus sabe como aquela casa foi construída. Numa chuva muito grande ela pode cair, por aí afora vai. Deus sabe o que Ele tem para você amanhã. Aí você fecha os olhos e diz: não, tem que ser. Pai, a Mariazinha é a moça que agradou os meus olhos. O Joãozinho é o rapaz que agradou os meus olhos. Mas a Mariazinha e o Joãozinho, daqui 20 anos, vai estar fiel a você? Vai servir a Deus? Ou vai fazer com que você, Maria, com 3 filhinhos, com 5 com 1, ou com nenhum, fique abandonada por ele por resto da vida? Ele vai como? Deus sabe. Então, confiar em Deus, e a pessoa às vezes não quer pedir. Eu estou falando aqui para gente que evita fazer essa oração, porque Deus pode falar o contrário do que ela acha que é certo. Não ache nada que é certo. O Senhor Deus sabe que é certo. Senhor Deus, eu estou gostando da Mariazinha. Eu estou gostando do Joãozinho. A Mariazinha deve orar. Mas, Senhor, Tu sabes o que vai acontecer daqui a 5, 10, 20, 50 anos. Eu não quero que aconteça comigo o que já aconteceu com tanta gente. Eu quero uma pessoa para começar a vida e terminar comigo. Eu quero ser mulher de um só homem. Eu quero ser marido de uma só mulher. Eu quero que o Senhor me dirija. É esta pessoa, mas de coração aberto mesmo. E se Deus tocar, sentir, não é: Joãozinho, seja feliz. Mariazinha, seja feliz. Eu vou me matar. Você é a pessoa da minha vida. Pois é, mas troca eu por Jesus que é melhor. Isso não tem nem comparação. Aí, se você fizer essa oração, você está provando que confia em Deus.
Não, missionário, eu tenho que abrir a padaria, porque eu fui em um lugar e eu vi com uma padaria moderna, onde as pessoas fazem lanche, sentadinhas, bonitas, é o que dá dinheiro. Mas Deus sabe o que poderia acontecer naquela padaria um certo dia, ou se Ele tem um outro negócio melhor para você. A falta de confiar em Deus impede as pessoas de receber a bênção do Senhor. A pessoa diz que confia em Deus. Tem um problema, tem uma oportunidade, ela não pensa duas vezes. Mente, engana, faz acordo. Eu não sou bobo, né? Se eu não fizesse acordo, eu ia ser despedida. Há coisas na vida que é preferível passar fome do que se dobrar essas coisas. Se eu tenho que ficar na miséria, por ser uma pessoa direita, eu vou ficar na miséria. Eu não vou fazer essa coisa errada. Eu vou simplesmente manter o meu padrão moral, o meu temor ao Senhor Deus. Mas poucas pessoas fazem isso. É a pessoa que ganha um cargo na administração e quem colocou ele lá, colocou para ele faturar. Eu não quero isso, mas se eu não faturar, se eu não cobrar os famosos 10% ou 15% ou 20%, ele vai me tirar daqui. Pois eu vou sair daqui, eu não vou fazer isso. A gente não pode, nós não podemos nos comprometer com nada que é errado, pessoal. Porque quando nós nos comprometemos, nós deixamos de crer em Deus. Eu falei aqui ontem daqueles 3 jovens hebreus. O testemunho deles foi a coisa mais linda. O Nabucodonosor, que era o rei do mundo daquela época, era o plenipotenciário, na sua loucura, mandou fazer uma imagem dele de 6 metros de altura, de ouro puro, e passou um decreto que quem não se dobrasse diante da imagem e não confessasse que ele, Nabucodonosor, era grande, seria queimado numa fornalha. 3 jovens hebreus, todo mundo mais se dobrou. Mas 3 jovens hebreus disseram, nós não nos dobraremos. A ameaça era séria. E eles trabalhavam no palácio do rei, estavam sendo vigiados com vários olhos, principalmente por não serem daquele povo, serem hebreus, que para lá foram levados como cativos. E por terem qualidades, foram promovidos, mas eram pessoas vigiadas. Quando chegou o dia, se anunciou por todo o vasto império, todo mundo se preparou, no exato momento, as cornetas trocaram e todo mundo, grande ao Nabucodonosor, e eles ficaram em pé. Contaram para o rei. O rei os chamou à presença. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não se dobraram? É verdade, sim, senhor. Mas vocês não conhecem o meu decreto, conhecemos. Mas se vocês não se dobrarem, eu vou lançar vocês na fornalha aquecida 7 vezes mais do que o normal. Rei, quanto a isso é problema do Senhor. Mas nós não nos dobraremos, porque nós somos hebreus e nós só nos dobramos diante do único e verdadeiro Deus. O homem se encheu de ira. Eles confiavam em Deus, pessoal. Deve ter pessoas chegadas. O que custa, rapaz? Mesmo que você não creia, só para enganar. Dobre-se e fale até o contrário. Não vamos fazer isso. Nós não vamos enganar ninguém. Meu irmão, tem coisa na vida que não dá para a gente fazer. Nós que somos de Deus, estamos limitados pela santidade. Nós estamos limitados pela verdade. Nós estamos limitados pelo temor, o respeito à palavra de Deus. Não adianta dar o conselho, você não deve fazer aquilo que os perdidos fazem, porque você é diferente, a menos que você seja um falso diferente. Eles mantiveram a palavra, foram jogados na fornalha. O que aconteceu naquela fornalha, em lugar nenhum do mundo os cientistas conseguiram imitar e nunca vão imitar. O poder de Deus entrou com eles, como se fosse uma camada fina ao redor deles. Eles foram jogados atados. Quando Nabucodonosor olhou, eles estavam passeando livremente no meio da fornalha.
O fogo não tocava neles nem num cabelinho, por menor que fosse. O calor não fazia aquele cabelinho ficar chamuscado. O cheiro que é peculiar onde há fogo, não entrou neles, nem na roupa deles. Foram jogados com roupas. Aquelas roupas, milímetro por milímetro, estavam encharcadas com a glória de Deus, e o fogo do homem não conseguia queimar. Meu irmão, se for preciso você entrar numa fornalha de fogo real, ou fogo simbólico de problemas, por causa da sua fé, se você confia em Deus, não pense duas vezes. Eu vou entrar e eu vou sair, porque Jesus é a minha porta. Eu entrarei, sairei e acharei pastagem. Eu vou dar o bom testemunho, isso não vai tocar em mim. Os fracos que não confiam em Deus, esses se submetem, se curvam, se comprometem, esses se queimam, esses passam os piores apertos. Sadraque, Mesaque e Abednego foram tirados da fornalha. O Nabucodonosor ficou desesperado, cheirou, olhou, mas como é que pode isso? Meu irmão, a pessoa que é de Deus, se Deus tiver um plano, ela pode entrar no naufrágio, passar 30 horas lá no fundo do rio ou do mar, e quando tirar, ela está tão viva como estava sempre. Porque Deus protege, Deus sabe fazer a obra. Agora tem de confiar no Senhor, não pode se desesperar. Houve uma notícia, já toma uma decisão, e isto não é o que Deus quer da gente. Davi decidiu, e ele disse para Deus, que é uma coisa aparentemente simples, mas traz dentro dela uma revelação muito grande. Em ti, Senhor, confio. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, confie em Deus. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, continue confiando no Senhor. Jesus pegou os seus discípulos, eram 12, e fez 6 grupos, e disse, olha, vocês vão nas cidades que eu vou visitar daqui a um tempo. Já estava tudo programado. Cidade tal você, cidade tal, cidade tal. Vocês não vão levar bolsa, não vão levar dinheiro, não vão levar nada. Vocês vão confiar somente em Deus. Chegando lá, vocês vão pregar isso, isso, isso. Quem chegar e convidar vocês para pousar na casa deles, vocês vão. Chegando lá, se essa casa for de Deus, vocês vão dar saudação e a paz de vocês vai ser recebida. Se ela não for recebida voltar, saiam de lá. Meu irmão, aqueles 6 grupos, os 2 discípulos, acreditaram. Foram bem recebidos, bem atendidos, não tinham dinheiro no bolso e voltaram felizes. Jesus um dia perguntou a eles, quando eu mandei vocês sem bolsa, sem recurso e tal, faltou alguma coisa para vocês? Não, Senhor, não faltou nada. Para quem é enviado por Deus, não falta, pessoal. Deus toma conta dos mínimos detalhes. Deus cuidou até de um cabelinho que dá aqui nessa parte do dedo das pessoas, daqueles 3 jovens. O fogo não tocou. Deus cuidou de cada milímetro da roupa. O cheiro não entrou aqui da fumaça. Deus cuida ainda hoje de todo aquele que faz a vontade dele. Não aquele que inventa, mas aquele que ouviu a palavra, decidiu crer. Então a coisa mais importante é você colocar a sua confiança naquele que lhe chamou para fazer a vontade dele. Jesus era desta maneira. Os inimigos, os fariseus, os judeus, os romanos, queriam colocar a mão em Jesus e não conseguiam. Por quê? Porque o Senhor Jesus confiava no Pai. Eles só colocaram a mão quando ele tinha que morrer em nosso lugar. Ele mesmo então se declarou, sou eu. E foi e se ofereceu. Poderia ter feito uma barganha lá no tribunal, mas não fez coisa nenhuma. Foi firme,
porque ele teria que passar por aquilo. Esse é o tipo de gente que agrada a Deus. Não é aquele que diz que confia e quando tem uma oportunidade faz uma coisa errada. Quando tem uma oportunidade mente. Aquela pessoa que é um falso cristão. Deus está precisando de homem, de mulher, que ainda que venha a proposta mais lucrativa, venha a proposta que ninguém rejeitaria, se não é de Deus, eu não quero. Para mim isso é lixo. E eu vou continuar de cabeça erguida, servindo o Senhor Deus. Davi entendeu dessa maneira, no Senhor confio. Confie no Senhor. Confie naquilo que Ele fala com você. Confie na porta que Ele fechou para você. Bom, se Deus fechou, é porque essa porta não presta para mim. Eu não devo entrar nessa porta, eu não devo fazer isso, e Deus vai me abrir uma porta boa. E se Ele abrir uma porta, pode ter 1 milhão de demônios fechando o seu caminho. Abram alas, porque eu vou passar, porque Deus me deu essa missão em nome de Jesus. Não importa se você tem que começar do zero hoje. O seu mundo caiu, crie outro mundo com a confiança na palavra do Senhor Deus. Quem faz isso jamais perderá a batalha. Davi disse, em ti, Senhor, confio. Resumiu tudo que poderia falar para Deus. E ele disse o seguinte, nunca me deixes confundido. Meu irmão, você sabia que Deus nunca vai lhe deixar confundido? Se você confiar no que a igreja fala, Deus não tem compromisso. Se você confiar no que eu falo, Deus não tem compromisso. Mas quando você confia naquilo que o Senhor Deus fala, você pode ficar batalhando pela fé. Às vezes a luta é grande. Daniel teve que orar 21 dias em jejum para receber a resposta. Mas se precisasse passar mais 21, ele passaria. Ou 210 dias, ou a vida toda ali diante de Deus. Quando a coisa é de Deus, você entra numa consagração e nem lembra o tempo que você está. Quando o culto é do homem, 10 minutos já faz você mudar no banco, você não está aguentando mais. Quando o culto é de Deus, 7 horas você fica na presença do Senhor, adorando Cristo. Aquele homem que anda na RIT, com aquela escova pregando aquele americano, hoje ele está lá no sul do país. Ele teve sábado um encontro no Rio com 200 e tantos jovens líderes do Brasil. Ele disse, missionário, era meia-noite, nós começamos 5 horas da tarde e não dava vontade de parar. É que a gente tinha culto de manhã, tivemos que parar. 7 horas parecia 7 minutos. A coisa estava linda, o senhor está com a juventude maravilhosa. Pessoal que busca a Deus, que louva a Deus, que serve a Deus. O senhor não sabe o que Deus está dando nas suas mãos. Eu fiquei, ele disse, com a minha experiência de anos, boquiaberto. 7 horas parecia que tinha 7 minutos na presença de Deus. Meu irmão, isso significa que nós não somos confundidos. Jamais. Quando Deus me usou, no início da década de 70, para começar esse trabalho que sacudiu o Brasil, o mundo, só o Senhor sabe as pressões que eu recebi para acabar com isso. Na época parecia que o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, tornar-se-ia num terreiro de feitiçaria. Todo dia, nas esquinas das ruas, se colocava oferenda, e as pessoas nem vergonha tinham. Chegava, se benzia, jogava lá cachaça, colocava, invocava o poder do inferno. E os irmãos nossos da época estavam amedrontados, acovardados. Eles estavam na ofensiva, iam para a televisão, cantavam músicas exaltando o poder do diabo, ameaçando as pessoas. Meu filho, do jeito que você está, só o homem pode te ajudar. Cuidado, não mexe comigo que eu sou macumbeiro, eu ponho o seu nome lá no meu terreiro. E todo mundo amedrontado. E nós começamos a falar de Jesus. Eu senti no coração. Uma das vezes que eu senti que Deus me chamou para esse trabalho, eu estava num bairro chamado Engenho de Dentro, no sonho, foi um sonho que eu tive, evangelizando. E eu entrei numa rua, essas casas que chama Vila de Casas, quer dizer, algumas casas geminadas ali, para evangelizar. A terceira loja do lado esquerdo
Era uma casa que vendia negócio de feitiçaria. Tudo no sonho. Olha como é que Deus faz. Ele pintou para mim exatamente como acontece. Aquelas imagens feias, negócio amedrontador. E tinha 3 mulatas que trabalhavam lá. Bonitas elas, fortes. E quando elas me viram, elas... Por favor, me traz, como se fosse assim, me traz o folheto. E eu fui. Quando eu ia entrar, tinha uma cerca. Falei, mas que negócio é esse? Eu não vejo cerca nenhuma. E elas pedindo a mensagem, eu com os folhetos na mão. Eu ia, terceira vez, foi Jesus, como é que eu entro aqui? Aí ele falou, você não entra, mas a mensagem passa por debaixo da cerca. Aí eu joguei. Eu acordei e falei, oh, Deus está me chamando para evangelizar esse pessoal. Eu não vou entrar, mas a mensagem vai entrar. Meu irmão, Deus abriu a rádio, Deus abriu a televisão. Nós começamos no dia 3 de novembro de 78, perseguição. Você nem imagina o número de vezes que eu fui chamado ao distrito, que me deram uma bronca, que me proibiram fazer o trabalho, que me ameaçaram colocar no meio dos bandidos se eu não parasse. Mas eu cria que eu não seria confundido. Eu cria que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego era o meu Deus, que o Deus de Daniel era o meu Deus, que o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo era o meu Deus. E eu continuei firme, pressão, às vezes faltava quase o dinheiro para comida, coisa brava para pagar a conta da luz. E tu dizia, desista, não vou desistir porque eu tenho um propósito. Eu vou honrar Deus na minha geração. Esse país vai conhecer o poder de Deus. Naquele tempo o número de evangélicos era 2,3% da população. Hoje nós somos mais de 30%. E você não sabe a alegria que eu tenho quando eu vejo uma igreja cheia. Não precisa ser da graça não, qualquer nome, qualquer denominação. Eu digo, Jesus, valeu a pena. Jesus, nós conseguimos, nós estamos conseguindo. E nós vamos viver para ver mais da metade dos brasileiros dizendo, só o Senhor é Deus. Isso é muito lindo, pessoal. Oh, glória a Deus. Olha... Vendo hoje as pessoas oriundas de descendentes de africanos, de europeus, de índios, quer dizer, essa miscigenação que é o brasileiro, adorando a Deus, pessoas pobres, ricas, pessoas pequenas, altas, e por aí afora vai, buscando o Senhor Deus, dá alegria de você ver e dá para louvar o Senhor Deus. Se eu fui confundido, eu não fui confundido. Um dia eu estava em São Paulo, está ali Dona Madalena, que telefonou e disse, olha, eu estou vendo aqui um programa chamado Rio Zona Norte, na antiga TV Tupi, isso em 79, e está ali o deputado tal, a deputada tal, e fulano de tal, mais a mãe de santo tal, não sei lá mais o quê, e garantiram aqui, diante das câmeras, que até sábado que vem, os tal de Mercenário Soares, assim que eles me chamavam. O Mercenário Soares vai estar na cadeia. Foi Deus abençoe eles. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus. E glória a Deus. Deus me vestiu de um espírito de intrepidez. E isso é Ele que faz. E meu irmão, nós pregamos. Só no céu Ele vai mostrar até talvez algumas coisas que prepararam contra nós e que não deu certo. Porque aquele que confia no Senhor, cujo propósito é firme, o Senhor vai conservar em perfeita paz. Isaías falou dessa maneira. Eu ouvi quando eu era menino na Igreja Batista, que tinha uma família andando pelo deserto Saara, atravessando. Estava com o mapa e toda noite eles paravam, amavam a barraquinha deles para dormir. Mas antes de dormir eles faziam uma oração e pediam direção a Deus e proteção. E todas as noites faziam isso. Na última noite, já chegando perto de uma cidade, um pessoal chegou e disse para ele, disse assim, onde é que vocês arranjaram esses guardas que vocês têm toda noite aí? E o chefe de família falou, guarda? Que guarda? Ah, não brinca com a gente. São uns louros altos, fortes, que a gente nunca viu na vida, que a gente vem para assaltar vocês, fazer aqui, matar todo mundo e roubar tudo, mas quando nós chegamos, nós morremos de medo, que é cada brutamonte que tem aqui.
E o marido ficou rindo, mas tá rindo de quê? Rapaz, nunca houve guarda aqui, a não ser os guardas de Israel que Deus manda. É que nós somos de Deus. E o homem ficou assistindo assim, depois chamou até os bandidos para ouvir. O Senhor Deus nos protege, nos guarda. Foi Ele que nos livrou das vossas mãos. Meu irmão, Deus tem no mínimo, um anjo para cada um de vocês. Ou como Jesus disse, se eu quisesse, eu teria orado ao Pai e Ele me enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião para guardar cada apóstolo dele, porque ele não precisava ser guardado. Mas nós às vezes queremos e precisamos. Se você está numa situação difícil, perseguido, meu irmão, você não será confundido. Ore a Deus e diga: Deus, levantou-se contra mim o espírito da calúnia. Levantou-se contra mim o espírito da perseguição. Deus, levantou-se contra mim o poder do inferno para me envergonhar. Eu preciso que o Senhor mande um anjo lá agora em tal lugar, que o Senhor me proteja, me guarde, e meu irmão, pode continuar andando de cabeça erguida. O que confia em Deus nunca será confundido. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, diz o Senhor. Eu te ajudo, eu te esforço, eu te sustento. Sustento o teu casamento, irmãzinha. Sustenta a tua família, meu irmãozinho. Sustenta a tua empresa. Sustenta a tua saúde. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Ele é Deus que nunca deixará confundido aqueles que creiam nele. Não se comprometa com o mal. Não se envolva com ninguém a não ser a sua metade. Não se envolva com ninguém por ódio, por raiva. Não pare com isso. Dispa-se e diga: Deus, eu vou confiar em ti. A minha confiança está no Senhor. Eu não serei confundido. É luta, é pressão, mas muitas vezes tem que lutar para poder usufruir da bênção que será muito grande. Vale a pena estar na presença de Deus um dia do que 1000 anos na tenda da perversidade. Com o Senhor Deus você vai ser realizado. Aqueles que confiam em Deus jamais serão confundidos. Então já vimos 2 assuntos que para Davi era decidido. Primeiro é confiar em Deus. O que é confiar em Deus? Confiar naquilo que pela palavra Ele fala no seu coração. Esqueça o que você olha, esqueça o que você pensa, esqueça o que você deseja. Eva olhou para o fruto proibido, ela desejou aquele fruto, ela sentiu que o fruto seria bom para ela, e não foi não. Até nós hoje pagamos a conta daquele ato desastrado. Não olhe, creia. Quando você crê, você olha com os olhos de Deus. Quando você crê, você saboreia com o sabor de Deus. Quando você crê, você tem a inteligência de Deus para lhe dizer o que é certo e o que é errado. Então confie no Senhor e você nunca, jamais, em hipótese alguma, será confundido. Vamos passar para a terceira revelação que Davi teve e escreveu aqui. Livra-me pela tua justiça. Não há a menor hipótese de você ser derrotado. Deus livra a todo aquele que nele confia e ele o faz pela justiça dele. O que é a justiça de Deus? É o ato em que ele deu troco ao diabo. Meu irmão, Deus teve um plano muito lindo, criar os céus e a terra. E quando fala de céus, fala-se nesses bilhões de astros que ele estava fazendo, criando, e que o plano dele foi gorado por causa do pecado de Adão. Deus criou tudo que se fazia necessário e depois com a própria mão fez o homem e do homem fez a mulher e os abençoou. O pecado veio e estragou tudo. Fez o homem tornar-se mesquinho, mentiroso, sujo, fez o homem tornar-se um derrotado. O pecado trouxe os demônios para destruir o nosso planeta e tem destruído, feito pessoas serem infelizes, pessoas serem derrotadas.
Mas preste atenção, Deus fez um ato de justiça, loucura de Deus. Pegou o único filho que ele tinha, fez ele encarnar no ventre de Maria, nasceu menino, cresceu, tornou-se homem, com um único propósito: apanhar lá no pretório romano, ser chicoteado, para que a sua carne fosse rasgada e recebesse nele as nossas doenças e enfermidades, pagasse todo o nosso pecado, pagasse toda a nossa dívida. Aquilo ali era nada mais e nada menos do que o ato da justiça de Deus. Deus queria, em nome de Jesus, que nós fôssemos livres da condenação eterna. Aí o que é que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus pegou o seu filho, deixou os judeus o prenderem, entregaram os romanos, foi condenado, lá no pretório ele foi chicoteado, apanhou, rasgaram a sua carne, e Deus pegou as nossas doenças, enfermidades, as que eu tenho, as que eu poderia ter, que você tem, o que poderia ter, e colocou todas elas em Jesus. Veja hoje as suas doenças entrando no corpo de Jesus e ele ficando enfermo com as nossas enfermidades, doente com os nossos cânceres, cegueiras, paralisias, e tendinite, artrite, dor, e tudo quanto é doença. Ele foi e sofreu. Era a justiça de Deus. Deus pegou todas as nossas transgressões, todas as nossas iniquidades, toda a nossa mentira, todo ato sujo que já fizemos, que poderíamos fazer, e colocou tudo sobre Jesus, e Jesus sofreu. E pagou o preço. Depois que ele foi açoitado, puseram ele na cruz, e lá ele ficou pendurado entre o céu e a terra, como uma vergonha, as pessoas maneando a cabeça, achincalhando com ele, dizendo: tu que salvava os outros, salva-te a ti mesmo, desça da cruz que vamos crer. Cuspiu em Jesus, e a natureza entrou em revolta, houve terremotos, as pedras rolaram, as sepulturas jogaram para fora os seus mortos, foi um protesto na natureza, como nunca houve aquelas trevas, aqueles relâmpagos, aquela coisa terrível. E quando Jesus, no meio de tudo aquilo ali, viu que não havia uma só pessoa que não estivesse incluída nele, que não havia um só pecado que ele não estivesse pagando preço, que não havia uma só doença que ele não estivesse sofrendo, que todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, ele bradou: está consumado. As ondas da sua voz invadiram a terra toda, o céu todo, foram no inferno, declarando que eu e você estávamos libertos. Era a justiça de Deus em nosso favor. Era a justiça de Deus nos tirando da mão de Satanás e nos pondo no campo da liberdade. Hoje, eu tenho o direito, você tem o direito de não ser boneco na mão de ninguém, de não ser uma pessoa dominada pela paixão da carne, pelos pecados mais imundos. Você tem o direito, por causa da justiça de Deus, de ser livre, porque é por ela que Deus lhe livra. Quando você acredita nessa palavra que está escrito aqui, Davi disse: livra-me pela tua justiça. Você vai dizer, não vai dizer: livra-me, Deus, obrigado, porque o Senhor me livrou pela tua justiça. Eu que sou dominado pela cocaína, não vou ser mais dominado. Eu que estou na prática sexual mais imunda que existe, não vou continuar. Que estou na desonestidade, não vou continuar. Não vou ser mais um ladrão que toma dinheiro dos outros. Eu vou ser um homem trabalhador, uma mulher trabalhadora. Eu vou ser uma pessoa vencedora. Eu vou ser uma pessoa que vai dar alegria a Deus, porque eu fui livre pela justiça de Deus. Era a justiça de Deus sobre o seu filho, quando deveria ser sobre mim e sobre você. O que Deus tinha contra nós, ele passou tudo para o filho dele. Foi tão sério que quando Jesus recebeu o nosso pecado, quando Jesus recebeu a nossa culpa, quando tudo estava sobre o Senhor Jesus, ele estava ali de tal maneira transfigurado,
que Moisés o retratou com uma serpente, ao fazer aquela serpente lá na haste, era Jesus, o Filho de Deus, pregado na cruz, transfigurado, e o Pai então teve que virar-lhe as costas. Ele foi separado de Deus, e foi tão sério que ele não aguentou. Ele gritou: meu Pai, por que me abandonastes? Porque o Pai não podia contemplar o seu filho daquela maneira. Mas ele estava me substituindo, ele estava substituindo a você. Eu tenho a obrigação de rejeitar qualquer pecado, de rejeitar qualquer doença, rejeitar a miséria, rejeitar qualquer maldade, porque ele é a minha justiça. Quando eu falo: Pai, em nome de Jesus eu vou a ti, Deus está se lembrando de Jesus lá na cruz. Ele está se lembrando do momento que ele pegou o que era o que eu deveria sofrer e colocou sobre Jesus. Seja pecado, seja miséria, seja doença. E naquele momento, Deus então se lembra e Deus executa a sua ação em meu favor. Deus me liberta. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, o que é que está dominando você? O que é que está sujando os seus pensamentos? Como o demônio tem acabado com a sua santidade? Como o demônio tem reduzido você a nada? Oh, meu irmãozinho, minha irmãzinha, não continue nesse caminho. Diga a Deus: hoje eu entendi. Hoje eu vou passar a ser um lutador, um vencedor. Eu vou passar a colocar o diabo no lugar dele. O diabo não vai continuar me oprimindo mais. A partir de agora, eu sou, sobre todas as coisas, mais que vencedor. Eu vou vencer em nome do Senhor Jesus. Deus vai fazer isso por você. Você não é exceção. Você não é aquela pessoa fraca que precisa se utilizar do mal, do erro, para poder sobreviver. Você não tem que vender o seu corpo. Você não tem que permitir que pessoas que não sejam o seu cônjuge use você. Só ele pode ter a intimidade com você. O resto é demônio. É obra de Satanás. Você não tem que permitir que o diabo use a sua mão para colocar no bolso que Deus não lhe deu. O que Deus lhe dá vem de maneira santa, é com o suor do seu rosto, é com o fruto da sua inteligência, é com a bênção do Senhor. Você não precisa andar no erro, você não deve aceitar o ódio no seu coração, a mágoa, o ressentimento, porque é por isso que o diabo quer lhe destruir. Você tem que aceitar Jesus, a pureza de Deus, a santidade. Você tem que olhar para uma pessoa do sexo oposto, por mais encantador que for, como uma pessoa normal, como você olharia para Jesus e dizer: Deus te abençoe, seja abençoado, seja um servo de Deus, seja uma serva de Deus, e não querer usufruir de um prazer sujo, sórdido, maligno, que vai lhe separar de Deus. Hoje Deus está falando com você, hoje Deus está dizendo: é pela minha justiça que você vencerá, é pela minha justiça que eu te livrei. Eu não enganei o diabo, eu sofri para que você fosse alguém na vida. Eu paguei o preço para que você fosse curado, para que você fosse liberto, para que você se tornasse uma bênção. Meu irmão, creia, hoje Deus está lhe visitando. Essas 3 revelações que Davi entendeu e que ele personificou, para que você entendesse que você tem que personificá-las também. Só que Davi olhava para frente, para o que ia acontecer. Você tem que olhar para trás, para o que já aconteceu. Ele disse: em ti, Senhor, confio. É presente, confia em Deus sempre. Nunca deixe de confiar no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará por você. Ele fará a sua justiça sobressair. Ele vai jogar as muralhas por terra. Ele vai levar você ao jardim das bênçãos. Não deixe de confiar em Deus. Você tem que personificar agora no passado. Nunca me deixe confundido, Senhor, obrigado, porque nunca o Senhor me deixou confundido e nunca me deixará, porque a obra já foi feita. Não há quem possa anular
o que Deus fez no Calvário em seu favor. Lá no Calvário, ele carregou todo o seu sofrimento. Nem o Pai pode dizer que aquilo não tem valor. Nunca ele dirá, porque Deus não mente. A obra que Jesus fez foi completa e total em seu benefício. E depois de tudo isso, que você não será confundido, não esqueça, você sempre será liberto, sempre será uma pessoa abençoada por causa da justiça de Deus. É pela justiça que foi executada na cruz do Calvário que você vence. Ela é a garantia de que amanhã você não sofrerá. Mas, missionário, Deus disse para mim que o sofrimento meu é para a glória de Deus, é para a glória dele. É mentira. Foi Satanás que falou com você. Deus não pode negar a palavra dele. Deus nunca exigiu que alguém sofresse para a glória dele. E quem falou consigo foi o próprio demônio. Repreenda essa voz agora. Quem está falando com você é o Espírito Santo, que você foi alvo da justiça de Deus. Você tem direito de ser uma nova criatura hoje. Amém, Jesus? Pode aplaudir a Jesus. Obrigado, Jesus. Olha para mim. Eu falei 40 minutos sem parar. Parece que foram 4 minutos. Quando é de Deus, a gente quer mais. Oh, glória a Deus. Daqui a pouquinho vamos fazer oração. Agora eu vou fazer uma oração para você acertar com Deus. Irmão, tem muita gente de Deus aqui que não tem mais comunhão com o Senhor. Alguma coisa atrapalhou. E Deus quer tirar essa coisa. Missionário, eu sou essa pessoa. Eu preciso que Ele perdoe os meus pecados. Eu vou orar para perdoar tudo que você fez, desde o seu nascimento até o dia de hoje. Se você quiser, Ele fará isso agora, em nome de Jesus. Eu vou orar para Ele perdoar você completamente. Você quer realmente ter comunhão com Deus? Ter o perdão completo da sua vida? Então fica de pé que eu oro com você agora. Eu quero, missionário. Eu preciso. Fica de pé. Agora você que até hoje não tinha entregado a sua vida a Jesus, o que você fará agora vai decidir o seu futuro eterno. Tem gente que só vive adiando. Mas missionário, eu adio por um motivo justo. Eu não me sinto limpo para ser de Deus. Nunca você vai se sentir, porque só Ele pode lhe limpar. Se você quer se entregar de corpo e alma a Jesus, você que ainda não é salvo, você quer receber a Jesus como seu Salvador? Missionário, eu quero. Hoje Deus falou comigo. Hoje é meu dia de redenção. Se você quer, você levanta a sua mão assim em nome de Jesus. Todos vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente, que eu vou lhe abençoar. É a coisa mais importante agora. Venha. Venha, porque hoje chegou o dia da sua independência. Os seus irmãos estão lhe recebendo com aplauso. Os seus irmãos estão juntando-se aos anjos de Deus que estão vibrando no céu. Hoje ele deixou a droga. Hoje ele deixou a prostituição. Hoje ele deixou o pecado. Oh, glória a Deus. Venha. Hoje é o dia da sua independência. Não compensa você deixar para amanhã. Você não sabe se estará vivo. Eu não estou lhe ameaçando, eu estou lhe exortando. Agora você pode ser salvo. Amanhã eu não sei. E olha, a eternidade não vai ter fim. É melhor vir agora. Você já rejeitou tantas vezes, por que rejeitar hoje? Venha como está, Deus vai mudar você. Olha para mim, por favor. Olha dentro dos meus olhos, todo mundo. Aqui. O que vai acontecer com vocês é muito importante. Aconteceu comigo quando eu tinha 6 anos, quando eu dei a minha vida para Jesus. Eu me mudei completamente.
Eu passei pela vida, meu irmão, livre da ação do diabo. Olha para mim, por favor. Deus vai lhe perdoar agora. Algum de vocês pode estar sentindo, eu não mereço. Eu fui muito sujo, mas Jesus pagou a sua sujeira. Você não deve mais nada ao diabo. Esse amor você tem que ter por Jesus, porque Ele pagou o preço em seu lugar. Você vai entregar o seu coração a Jesus e nunca mais vai sair da mão dele. Ele vai entrar dentro da sua vida e daí ninguém vai tirá-lo mais. E quando vier o pecado, você vai dizer, não, eu sou de Jesus. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Você também que está aí, feche os olhos. Agora, só vocês que estão aqui na frente, aceitando Jesus, que vão repetir. Digam assim, Senhor Deus, eu venho a Ti, em nome de Jesus, para entregar a minha vida nas Tuas mãos, para receber o Senhor Jesus como meu Salvador, o meu Senhor. Senhor Jesus, eu Te recebo, eu Te aceito. A partir de agora, Tu és o Senhor da minha vida. Muito obrigado. Agora todos que querem o perdão digam, Pai, eu venho a Ti confessar todos os pecados que eu tenho praticado por pensamentos, palavras, atos, consciente, inconscientemente. Eu Te peço, perdoa-me, limpa-me de toda sujeira. Fica quietinho que eu vou lhe abençoar, Pai. Como ministro da Tua palavra, eu sei o que representa essa obra, que vai dar dignidade a este senhor, a esta senhora, a esta moça, a este rapaz, a estas pessoas. Pai, como ministro do Evangelho, eu declaro que essas que estão salvas, que receberam a Jesus agora, estão salvas, perdoadas. E todos que confessaram, os pecados estão perdoados. Agora entra nesse coração. Meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, muito obrigado. Oh, meu irmãozinho, Deus está operando agora. Deus está falando no seu coração. Hoje é o seu dia de sair daqui de cabeça erguida. Receba agora a unção que quebra toda a corrente maligna na sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém? Olha para mim. Parabéns. Deus visitou você. Diga graças a Deus. Cristo já ressuscitou, aleluia, sobre a morte triunfou, aleluia, tudo consumado está, aleluia, salvação de graça dá, aleluia, uma vez na cruz sofreu, aleluia, uma vez por nós morreu, aleluia, mas agora vivo está, aleluia, e pra sempre reinará, aleluia, gratos hinos entoai, aleluia,
ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. Aleluia, Cristo já ressuscitou. Aleluia, sobre a morte triunfou. Aleluia, tudo consumado está. Aleluia, salvação de graça dá.